Vamos começar aqui pelo useState, que na minha visão é um dos hooks mais simples e ao mesmo tempo um dos hooks mais complexos de se entender do React, porque ao mesmo tempo que ele é muito simples, né, de se entender ali a ideia dele, né, vai provocar uma nova renderização, né, e essa renderização vai atualizar os valores. Legal, é basicamente isso, né? Agora, é difícil de você associar que essa renderização, ela causa uma nova renderização com filhos, então, como é que eu evito isso? E aí, como é que eu posso usar o children para evitar esse tipo de coisa? E é um pouco disso que eu quis trazer aqui, né, para não deixar só um tutorial básico de contador. Quem está vendo esse vídeo provavelmente já está cansado de ver contador, você já sabe o contador, né, do React. Agora, talvez você não saiba que a gente pode manipular as renderizações através dos filhos, né? Então, através da própria children, né? Então, vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem aquele exemplo, né, o mais simples possível, o mais básico possível, né, que é o exemplo do contador. Então, a cada clique que eu dou aqui, vocês podem ver que vai contar aqui no meu console, renderizou o componente simple, né? E o que é o componente simple, né? O componente simple, ele é esse cara aqui. Então, esse cara é o nosso componente simple. E pode ver que ele é bem simples mesmo. Então, a gente pode ver que a gente tem aqui um contador, né, bem simples. Ele está puxando aqui de dentro do React.useState, né, porque ele vem da biblioteca padrão do React ali. E esse useState, ele nada mais é do que uma função, né? Uma função, e a gente pode ver que a gente está executando ela aqui, e aí como um parâmetro, né, como um parâmetro para essa função, a gente está passando o valor inicial dela. Então, ou seja, é o valor que eu quero inicializar esse estado, é o valor que eu quero que esse estado comece. Como aqui a gente está falando de um contador, eu quero que esse estado comece com 0, por exemplo. Poderia pedir que ele comece com 1, 2, 3, 10, enfim. Eu quero que ele comece com 0. Aqui a gente pode ver um pouquinho de como que essa função, né, como é que essa função do useState retorna valores para a gente. Então ela sempre vai retornar um array, e esse array vai ter sempre duas posições, né? Na primeira posição a gente vai ter um 0 ali, que é o valor inicial. Então não necessariamente vai ser sempre 0, né? Vai sempre corresponder ao valor inicial. Então se aqui fosse 1, aqui seria 1, enfim, por aí vai, né? E a segunda posição desse array, ela sempre vai retornar para a gente uma função. E essa função, ela faz a magia, né? E essa função aqui é responsável por atualizar esse primeiro valor e disparar uma nova renderização do React, né? Então, um padrão de mercado, né? Sempre que você for ver um estado no mercado, você vai ver ele com essa cara aqui. Então, por que ele tem essa cara, né? Porque aqui, quando a gente chama esses colchetes aqui por volta, né, do counter e desse set counter aqui, a gente está fazendo o que a gente chama de desestruturação dentro do JavaScript. Então a desestruturação, ela basicamente é o conceito de eu puxar da forma como eu estou recebendo, né? O nosso useState, aqui a nossa função, ela retorna para a gente um array com duas posições. Logo, eu vou puxar um array também com duas posições. E aí, para cada posição, eu vou atribuir uma variável. Então eu estou criando uma variável counter, que vai receber o que tiver aqui nessa primeira posição. Então seja o que for que tiver aqui, vai ser atribuído para essa variável counter. E aí eu estou criando uma variável setCounter que vai receber o que tiver aqui nessa segunda posição, né? Como a gente tem sempre esse padrão, né? Então sempre na primeira posição a gente tem a variável, sempre na segunda posição a gente tem a função, você sempre vai ver o estado mais ou menos dessa forma. Isso é um padrão de mercado, né? Assim como você vai ver a função que atualiza, né, o valor do estado com esse prefixo set mais o nome do estado. Isso é um padrão também que você vai ver aí dentro do mercado. Então é mais ou menos assim que a gente chama um estado dentro do React. E aí basicamente a gente usa essa função aqui para fazer esse valor mudar. Então você pode ver que eu tenho uma função aqui de handleClick, né, que vai lidar com o clique nesse botão. Então quando eu clicar nesse botão eu vou chamar essa função. Essa função vai lidar com o clique aqui, ela vai chamar o nosso estado, né, a nossa função que veio de dentro do estado, que é a setCounter. Ela vai dar um counter mais 1, ou seja, o counter vai pegar o valor atual do counter e vai acrescentar um valor nele, né? E aí a gente tem esse efeito aqui do valor sendo incrementado, né? E a gente pode ver que cada vez que eu clico, o console log que está aqui, ele reaparece. Por que ele reaparece? Porque sempre que um estado muda, o React ele vai re-renderizar todo esse cara aqui. Então todo mundo que está aqui dentro vai ser recriado, vai ser chamado de novo, vai ser refeito, enfim.
vai sofrer uma nova renderização, né? É claro que o React tem um algoritmo de comparação, ele vai olhar ali o que mudou, o que não mudou, para ver o que ele vai renderizar de novo de fato, então ele consegue otimizar isso de uma certa forma, né? Porém, funções aqui, por exemplo, no nosso console log, eles sempre vão ser recriados, né? Também essa função aqui está sendo recriada, isso aqui está sendo recriado, tudo está sendo recriado, né? No princípio básico da coisa, e eles estão sendo recriados já com o valor atualizado do estado, né? Então isso é um pouco do padrão do React, né? Esse desenvolvimento orientado a estados. Agora que a gente já entendeu o conceito do estado, vamos dar uma olhadinha, né, em como que essa re-renderização se comporta quando a gente tem filhos, ou seja, quando o meu componente ele tem um componente dentro dele e o componente tem outro e por aí vai, né? Como que essa re-renderização se comporta com esse componente que tem filhos? Então aqui estados com filhos, né? A gente pode ver que cada um desses componentes aqui, ó, então a gente tem o sem filho, o componente principal, o componente de filho direto, né, o componente do filho, e a gente pode ver que cada vez que eu clico nesse botão, né, cada vez que meu estado vai mudando, eu tenho os 3 componentes sendo renderizados ao mesmo tempo, ou seja, quando o React re-renderiza aquele componente principal, né, que é o componente que tem o estado, ele também vai renderizar de novo todos os componentes filhos e filhos de filhos e por aí vai, né? Claro, de novo, ele tem um algoritmo de comparação, ele vai olhar aquilo, mas é interessante você saber que isso acontece, porque ele pode acabar recriando coisas e acabar causando comportamentos estranhos na sua aplicação. Então é interessante você entender esse comportamento do React, né? Como é que isso fica no código, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no componente com os filhos, né? Então a gente pode ver que a gente tem esse componente principal, que é o componente sem filho. E aí esse componente ele está fazendo aquela mesma chamada para dentro do React, está puxando ali a função de set e está puxando ali o estado. Então a gente tem aqui mais ou menos a mesma lógica, né? A única diferença é que a gente tem aqui dentro da função de set, ao invés de eu chamar apenas o counter aqui, igual eu estava fazendo lá, né? Chamar o counter e dar o counter mais 1, eu estou usando aqui uma callback que a própria função do setCount já devolve para a gente. A função que seta o estado, ela sempre devolve para a gente uma callback, onde a gente vai ter o valor anterior daquele estado. Por que a gente vai ter esse valor aqui, né? Por que é interessante ter esse cara aqui? Porque às vezes você vai atualizar um estado, mas ainda não deu tempo do React atualizar o valor daquela variável, então você ainda não tem aquele valor mais atualizado, né? Vamos imaginar que, por exemplo, eu clico aqui, vamos voltar nesse exemplo aqui do simples, né? Então vamos imaginar de novo aqui no simple que eu cliquei aqui no botão, né? Eu renderizei o meu componente uma vez, e aí o que acontece? O React ele só vai ter o novo valor do counter na próxima renderização. Pode ser que de repente, se demorar muito para renderizar aquilo, se o meu componente fosse muito pesado, ele não teria o valor mais atualizado de counter. Talvez ele não teria ainda o valor de counter como 1 para poder somar mais 1 aqui. E aí o que ia acontecer? Ele ia pegar o valor antigo. E isso acontece muito em muitos casos dentro do React. Então sempre que você precisa instanciar o valor daquele estado, é sempre legal você usar essa callback. Essa callback ela sempre vai te retornar um valor prévio. E esse prévio que está aqui, ele é exatamente igual ao counter. Então o que o seu counter for, se ele for um objeto, se ele for um array, se ele for uma string, esse prev também vai ser. No caso aqui o nosso counter é um número, então esse prev também é um número, eu posso mandar um prev mais 1. E aí ele se comporta da mesma forma, né? E aí aqui eu tenho um console nesse cara, dizendo que ele é o componente principal. Ele aqui, ele tem um filho, né? Um componente filho, que é esse filho direto. E se a gente clicar no filho direto, a gente vê que ele tem aqui também um log, que a gente viu lá. E ele também vai ter um filho indireto, né? Ou seja, eles têm 3 camadas aqui de profundidade, né? Então o filho indireto também tem um log. E aí se a gente olhar isso aqui, repara que sempre que eu clico, tanto o principal quanto o filho direto, quanto o filho indireto, todos eles vão renderizar, todos eles vão ser renderizados novamente, né? Então todos eles são chamados uma nova renderização. Legal. E aí você pode estar se perguntando como é que eu evito isso, né? Poxa, e se eu não quiser que isso aconteça? Esse comportamento pode ser ruim para a minha aplicação, né? De repente eu não quero que meu componente fique renderizando toda hora. O que eu posso fazer para evitar isso? Nesse caso você pode usar uma prop do React, né, que é uma propriedade especial que ele tem, chamada Children. E o Children, o que ele faz? Ele permite que a gente
crie componentes que recebem filhos, ou seja, a gente pode criar um componente que vai se comportar, por exemplo, como uma div, né? Uma div recebe diversos filhos dentro dela, então a gente pode criar um componente e chamar esse children, e onde a gente chamar esse children, nós vamos poder passar vários componentes para dentro dele. E aí esses componentes que estão sendo passados para dentro dele não sofrem o efeito de uma re-renderização com a mudança dos valores do estado. E isso é muito interessante, né? Porque olha só, repara aqui, renderizou o componente principal e ele só renderiza o componente principal. Repara que ele não chama nenhum dos logs que tem aqui nesses outros componentes. Então, dando uma olhadinha aqui no estado com a nossa prop children, que é uma prop especial do React, ela precisa ter esse nome, exatamente esse nome, a gente pode ver que a gente tem mais ou menos a mesma lógica, a mesma linha de lógica que a gente tinha no outro ali, no outro componente de estado. Então a gente está aqui inicializando um contador, a gente está fazendo aqui a nossa função de handle click, a gente tem um log e a gente tem aqui também os nossos componentes, porém, diferente do componente que tem um filho direto, nesse caso aqui, a gente tem a propriedade children no lugar, né? Então lembra lá que no que tem um filho, ao invés de ter aquele children, a gente estava passando o filho direto, o componente direct child aqui. Nesse caso, a gente não passa ele diretamente aqui, a gente usa essa propriedade children para poder passar ele por essa propriedade children. E aí, quando eu tenho esse children, eu vou precisar que esse cara, que o meu estado com filho, ele tenha um componente pai. Ele tem um componente que chame, que instancie ele e que passe o componente filho para dentro dele. Então pode ver que aqui ó, o componente com filho, ele sim é o componente principal da nossa página. E aí repara que ele está chamando aqui o nosso estado com filho, e aí ele passa como filho o componente do Direct Child. Então vê que é bem diferente, é uma lógica bem diferente do que estava acontecendo aqui, onde eu só passava ele aqui dentro, né? E aí fazendo dessa forma, esse componente e qualquer outro componente que for passado para cá, então qualquer outra div, qualquer outro H1 que for passado aqui dentro, nada disso aqui vai sofrer uma re-renderização quando esse estado mudar. E é isso que é muito interessante do Children. Isso pode ajudar você, né? Se você estruturar bem a sua aplicação, isso pode te ajudar a evitar muitas re-renderizações desnecessárias, que é uma coisa que a gente vê muito dentro do React. Vamos dar uma olhada agora no que é o Use Reducer. O Use Reducer ele é um outro hook do React, muito parecido com o Use State, né? Eles fazem basicamente a mesma coisa, eles também servem para renderizar coisas na tela, né, que é basicamente o mesmo conceito, porém o Use Reducer ele é feito para facilitar, né, a trabalhar com estados complexos. Então vamos imaginar que agora a gente não tem mais um estado simples que só vai fazer um contador. A gente vai ter agora um estado que vai guardar, por exemplo, nome e idade e outras informações de um documento escolar, né, que seja. Então, para facilitar isso, a gente tem o nosso reducer, né, o nosso use reducer, e ele se baseia no conceito de um redutor mesmo do JavaScript, né? Um redutor do JavaScript, ele vai pegar um array, né, com várias posições, e ele vai reduzir aquilo para uma posição, um valor final, né? E é mais ou menos isso que o nosso reducer faz. Então repara aqui, a gente tem um componente de reducer, né, que ele está setando aqui, e aí repara que a chamada do use reducer ela é muito parecida com a do use state, né? Então a gente tem aqui também um array com duas posições, a primeira posição também vai ser o nosso valor inicial e a segunda posição também vai ser uma função. Porém, as diferenças já começam a aparecer aqui, né? Repara que o nome da função do reducer, ela geralmente é diferente do nome da função de um estado. Ao invés de ter aquele prefixo do set e tudo mais, a função de um use reducer ela sempre vai ter esse nome de dispath. É muito comum achar esse nome de dispath por aí. E aí a segunda diferença do reducer é que na função, né, do use reducer, ele já recebe agora dois parâmetros. O primeiro parâmetro que ele vai receber é um redutor de fato, né, uma função redutora que vai falar como que esse reducer vai se comportar. E a gente já vai explicar isso daí. E, como segundo parâmetro, ele vai receber o valor inicial, então o valor que aquele estado vai ter como início, exatamente como era ali no use state, né? Agora, esse reducer, essa função redutora aqui, ela vai ser uma função mesmo, a parte que você vai criar, né, fora do seu componente, né? Porque ela não vai estar ali sofrendo re-renderizações dentro do seu componente.
E essa função ela recebe duas coisas, ela recebe um estado, que é o nosso estado atual, e ela recebe uma ação. Essa ação, né, essa action aqui, é o que eu vou passar para dentro do dispaf, então seria o novo valor do estado. E aí é muito comum dentro de um redutor a gente trabalhar orientado a eventos, né? Orientado a eventos. Por quê? Porque quando a gente está tratando de componentes, né, de estados muito complexos, então a gente tem aqui, por exemplo, um objeto que poderia ter outras coisas, que poderiam ter coisas dentro delas, poderia ter, sei lá, um documento aqui, poderia ser uma foto, enfim, poderia ter várias informações aqui dentro. E quando a gente está tratando dessas várias informações, se guiar por eventos começa a ficar muito mais claro. Por quê? Aqui que a gente tem um action.type, né? E esse type, ele é completamente arbitrário, né? Então, assim, eu criei esse type, é claro que isso foi uma recomendação da própria biblioteca do React. Então, eles recomendam, né, inclusive eles dão um exemplo bem parecido com esse, onde eles também usam o type, né? Então o type é um padrão também, mas entenda que isso aqui é tudo subjetivo, né? Porque você poderia passar o que você quisesse para dentro do action. Mas repara aqui que eu tenho agora esse type, e esse type ele recebe vários eventos, por exemplo, increment age, name. Então assim, eu consigo, repara que só olhando o nome, você já consegue saber o que aquilo faz, né? Então, pô, increment age vai aumentar a idade, né? Vai incrementar a idade. Decrement age vai decrementar a idade e change name vai mudar o nome. Para que é muito lógico, eu não preciso nem olhar para o retorno, né? Eu não preciso nem ver aqui, eu não preciso parar para analisar essa lógica, ver se ela tá, ver como é que ela tá, né? Eu nem preciso parar para analisar essa lógica. Repara que só olhando o evento eu já sei exatamente o que ele faz. E aí vamos dar uma olhada, o que o increment age faz? Ele dá um spread, né, dentro do estado, e um spread, para quem não sabe, é uma forma que a gente faz dentro do JavaScript para abrir um objeto. Então, se esse estado, por exemplo, ele tem vários valores, a gente vai pegar esses vários valores e vai soltar aqui dentro, né? E por que a gente faz isso? Porque a gente quer manter os valores antigos, né? Então, por exemplo, aqui, a gente está incrementando a idade, porém a gente não quer que o nosso objeto vire somente a idade, a gente quer manter o nome, a gente quer manter, sei lá, se tivessem outras 1000 informações, a gente quer manter as outras 1000 informações, então eu tenho que dar esse spread para que ele mantenha as informações anteriores, né? E só mude a informação que está aqui no final. E aí essa técnica, né, do spread e de alterar esse valor, ela se baseia numa lógica que existe dentro dos próprios objetos do JavaScript, que funcionaria mais ou menos assim, né? Se você tem um objeto aqui e você tem uma propriedade nesse objeto, se eu repassar essa propriedade, então eu vou criar de novo esse objeto e vou repassar esse name exatamente igual aí embaixo e vou chamar de Joãozinho, né? A propriedade que vai prevalecer naquele objeto vai ser sempre a última propriedade passada. Então, se eu der um log no meu objeto, vocês podem ver que o nome que ele tem é o Joãozinho. Então, usando essa técnica, né, usando esse comportamento do objeto do JavaScript, o React ele consegue manipular esse objeto sem manipular de fato o objeto, né? Porque repara que eu não precisei vir aqui e dar um object.name recebe Pedrinho, né? Eu não precisei reatribuir esse valor. Por que eu não fiz isso? Porque o React ele funciona de uma forma que a gente chama de imutável. Ele não permite que você mude valores, ele não gosta que você mude valores, né? A ideia dele, a intenção dele, a intenção dos estados é trabalhar de forma onde os nossos valores eles não mudam. Ao invés de mudar, eu crio um novo e só jogo em cima. E por que eu faço isso? Para evitar ali vários comportamentos ruins que eu tenho quando eu tenho muita mutabilidade. Porque quando eu tenho muita mutabilidade, eu posso ter os meus valores sendo alterados a todo tempo. E isso, para mim, pode ser um problema, né? Para a sua aplicação pode ser um problema, porque de repente tem um outro ponto lá, nada a ver, que está alterando esse cara, e aí chega num ponto final, e aí já está com outro valor. Então, assim, essa mudança, quando eu permito muita mutabilidade, eu posso ter comportamentos indesejados dentro da minha aplicação. E aí, aqui acho que a gente conseguiu pegar a ideia do reducer, né? Então aqui já não tem muito segredo. Eu tenho aqui uma função, por exemplo, de change name, que vai basicamente chamar o nosso dispaf, ele vai passar para dentro dele o nosso type, e aí, como parâmetro, né, como outro parâmetro, ele vai passar um novo valor. Então ele passa o type e passa o nome que ele vai receber. Aqui no handle age vai fazer a mesma coisa, ele vai passar o type,
né, que o type vai ser de age, de increment age ou decrement age, né, e aí vai passar o novo valor, que é a idade, né, a nova idade que ele vai receber. E aí ele se comporta como um estado, então sempre que eu altero isso aqui, ele vai renderizar de novo, né. Repara que aqui eu estou digitando no meu input, ele está renderizando de novo esse componente, está alterando aqui o valor. Assim como se eu aumentar aqui a idade, ele vai renderizar de novo o componente e vai aumentar a idade, né? Então o Reducer ele tem esse comportamento. Existem algumas bibliotecas muito famosas, né, que usam o conceito do Reducer ali e conseguem fazer coisas muito interessantes, como por exemplo manter dados quando você está offline, né, que é o caso do Redux aqui, né. Ele também consegue, por exemplo, evitar re-renderizações desnecessárias quando você tem várias camadas de componentes usando o mesmo estado, né, quando você tem um contexto, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Então assim, essa biblioteca do Redux, ela é muito interessante, bem legal para dar uma olhada, né. Tem outras também, né, que já usam outros conceitos, mas a do Redux ela usa muito esse recurso do Reducer, né, do redutor. O próximo que a gente vai dar uma olhada é esse useEffect. E o que o useEffect faz, né? O useEffect ele é um hook bem interessante também, que ele permite que a gente faça ações, execute funções quando coisas acontecerem. Então, por exemplo, eu posso executar uma função quando um componente for renderizado, que é o que eu fiz aqui, né? Então, se você dá um F5 aqui, ele aparece aqui, componente montado. Então ele executou esse console log quando esse componente foi renderizado. Então o useEffect ele ajuda a gente a executar ações quando coisas acontecerem na tela. E aí vamos dar uma olhada aqui, né, no nosso código para entender um pouquinho sobre como que esse cara funciona. A gente tem aqui um estado, né, que é um estado do GitHub. Ele está recebendo aqui um objeto do GitHub, setando aqui também uma função, né, de set do estado. E aí o que acontece? Aqui que está a parte legal. Eu tenho um useEffect aqui sendo chamado, então repara que eu chamo da mesma forma que eu chamo o estado, né? Eu posso chamar aqui só ele e aí importar direto ali, ou eu posso chamar dentro da biblioteca do React. Então ele também recebe uma função, que é essa função aqui como primeiro parâmetro, né? Como segundo parâmetro ele vai receber um array de dependências. E o que esse array de dependências faz? Esse array de dependências ele monitora tudo que está aqui dentro para que quando isso mudar, ele mude também. E o que ele está monitorando aqui no caso? Ele está monitorando esse query. E o que é essa query? Essa query ela é um outro estado que eu tenho aqui dentro desse componente de efeito. Então eu tenho um estado de query e esse estado de query ele vai pegar basicamente o que for digitado nesse input aqui, vai setar dentro dessa query e vai mandar isso para dentro desse componente do card. E aí lá no componente do card ele vai identificar, né, quando essa query mudar, e aí sempre que ela mudar ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma requisição aqui para a API do GitHub e vai passar essa query como o nome de usuário do GitHub. E aí ele vai pegar o resultado dessa API e vai setar dentro desse estado de GitHub. E aí, baseado nesse estado, né, ele renderiza coisas, por exemplo, como a imagem, o nome, enfim. Então, basicamente, é uma aplicação onde eu posso digitar aqui o meu usuário do GitHub e aí ele vai fazer uma requisição na API. E a gente pode até olhar por aqui, que ele fez aqui, ó, ele buscou lá na API do GitHub e aí ele trouxe. Então, o componente card renderizou de novo e já renderizou com um novo valor do GitHub. E o novo valor desse estado de GitHub foi exatamente o que me retornaram aqui da API. Então, todas essas informações foram setadas dentro desse estado. E aí ele está pegando aqui só o que interessa, né? Que é, por exemplo, o URL do avatar, nome, HTML URL, né, que seria a URL do seu web de fato. E aí aqui, no componente de efeito, que é o componente pai daquele card, a gente tem aqui um estado de query que está sendo setado também. Então sempre que eu mudo o meu input, o meu estado de query, ele muda, ele é setado, ou seja, o meu componente de efeito ele vai ser renderizado e juntamente com ele o meu componente filho vai ser renderizado também e ele já vai receber o novo valor de query, e a query corresponde ali ao seu nick do GitHub, né, por exemplo. Então você poderia procurar aqui, por exemplo, o Lula dentro do GitHub, né, e aí a gente pode ver que ele está lá, né. Então o useEffect ele funciona mais ou menos dessa forma, né. A gente pode ver que a gente consegue monitorar aqui dentro qualquer estado, né, qualquer variável que a gente queira, e ele também serve para executar ações quando esse componente for renderizado, que é quando eu deixo o meu array de dependências vazio.
Então sempre que eu deixar o meu array de dependências vazio, eu consigo executar ações quando o meu componente for montado e eu consigo executar ações quando ele for desmontado também. Isso é muito interessante, porque às vezes quando o meu componente sai de tela, eu quero executar alguma coisa, eu quero fazer alguma ação. Um exemplo muito clássico é quando eu tenho um modal que ele está aberto na minha tela, e aí esse modal ele precisa travar o scroll da tela inteira para você não poder scrollar, né? E aí ficar rolando a tela de fundo enquanto o modal aparece. E aí isso é muito comum. Então quando o modal abre, eu travo o scroll, quando o modal fecha, eu libero o scroll. Então eu posso usar o return do useEffect do modal para criar esse comportamento. Quando eu dou F5, ele montou o componente, e aí se eu saio, se eu vou para outro componente, se eu mudo de página, se eu fecho ele desmontou o componente. Vamos dar uma olhada agora no useRef. O useRef ele é um outro hook bem interessante do React, que ele permite que a gente capture a referência daquele elemento usando o React. Então, quando a gente estava ali no JavaScript puro, por exemplo, e você dava um document.get element by id, e aí pegava, por exemplo, um elemento de um formulário ou um elemento de uma div, e ele aparecia aqui para você na DOM, né? O useRef ele permite que a gente faça a mesma coisa, só que usando os hooks do React, né? Usando ali a própria lógica de dentro do React, sem usar o JavaScript puro. E esse exemplo ele é bem interessante porque eu tenho uma referência aqui que está puxando esse input, e aí quando eu clico nesse botão, eu pego essa variável que está guardando a referência do input e mando ela dar um focus. E aí quando eu clico no botão, ele foca no input. Então ele coloca ali o meu caractere, né, o meu seletor dentro do input. E ele dá um log mostrando aqui o input também. Então você repara que é exatamente como um elements by id, né? Ele pega exatamente a referência daquele elemento da mesma forma que um elements by id pegaria. Olhando aqui um pouco o código, né, a gente tem aqui que o useRef ele vem muito parecido com o useState também. Então ele é uma função, ele tem o valor inicial, que é como a gente quer inicializar esse cara, e aqui ele não retorna para a gente nenhum tipo de array. Na verdade ele retorna para a gente um objeto, e dentro desse objeto ele vai ter uma propriedade que é essa .current. Essa propriedade current é onde vai estar ali guardado de fato a referência daquele cara. Então é sempre nessa propriedade, tem que sempre aqui lembrar de puxar ela, né? Dentro do input ref de fato tem outras informações ali relevantes para o React. Então eu só preciso passar aqui essa ref, né, para dentro dos nossos componentes, para dentro de qualquer elemento HTML dentro do React, ele vai aceitar essa ref, e aí eu posso passar o nosso input ref aqui para ele. Então eu já estou atribuindo esse input ref a esse input aqui. E aí quando eu clico no botão, eu só dou um input ref.current, né, tem que lembrar do current, e dá um focus, e aí ele foca nesse input. Né, eu também estou dando um log aqui só para a gente poder ver ali no console certinho, né? Do mesmo jeito que a gente consegue ver, por exemplo, com o getElements. O useContext ele é um hook bem interessante porque ele permite com que a gente possa compartilhar estados entre dois componentes diferentes, né? Que não necessariamente são pai e filho, né? Então a gente deu vários exemplos ali de pai e filho quando a gente estava falando dos estados, mas e se a gente tiver um componente que é de repente um irmão, né? Ou de repente um primo, ou de repente um primo bem distante, aquele lá que você não fala só vê no Natal, né? Quando a gente tem esses componentes que são muito separados na árvore, o React ele pensou numa forma da gente compartilhar estados entre eles. É muito comum a gente precisar compartilhar estado entre eles, né? Então aqui como exemplo, eu peguei um exemplo de tema. Então imagina que a nossa aplicação como um todo, ela tenha um tema e esse tema ele pode ser alterado. Então imagina, todos os meus componentes eles precisam ter acesso a esse tema, mas nem todos eles vão estar ligados, né? Como é que eu faço para isso funcionar? E aí eu vou usar um contexto. Então olhando aqui o exemplo do nosso contexto, a gente pode reparar que a gente tem aqui primeiramente um createContext, né? Então olhando aqui para o nosso exemplo do contexto, você pode reparar que ele é dividido em várias etapas, né? A primeira etapa você vai ter que criar o contexto de fato. Então o nosso contexto ele é o createContext, né? Então esse aqui é o nosso contexto. Aqui quando você dá o seu createContext, né, para essa função aqui, você pode passar o valor inicial dele. Nesse caso aqui ele está iniciando com
um objeto vazio, né, mas eu poderia passar aqui qualquer valor inicial. É muito comum que a gente faça um provider para esse contexto, porque o provider ele vai pegar esse contexto e vai prover para toda a aplicação, né, ou para todo mundo que você quer que tenha acesso a esses valores. Ele vai se aproveitar daquela mesma prop que a gente viu, que é o children, né? Então ele vai receber vários filhos ali dentro, né? E esses filhos eles vão receber os valores do provider, né? Os valores do contexto. Dentro do provider a gente vai criar os estados de fato que esse contexto vai ter. É importante diferenciar isso, né? Quando a gente está criando um contexto, a gente não necessariamente está criando um estado. O contexto ele é um contexto, ele é uma forma de compartilhar dados em um contexto para vários componentes, né, para vários filhos. Então, quando a gente cria um provider, a gente está criando de fato um estado para compartilhar dentro dele. Então, não necessariamente eu preciso compartilhar um estado, eu posso compartilhar uma variável normal, eu posso compartilhar uma função, né, eu posso compartilhar várias coisas que fazem sentido estarem juntas. É mais ou menos essa a ideia do contexto. Então, eu poderia colocar várias coisas aqui dentro que fazem sentido para esse contexto de tema, né, por exemplo. Aqui a gente pode ver que a gente tem, né, o nosso estado de tema, a gente tem uma função que vai acionar, né, os temas, então o ToggleTheme, que vai acionar aqui, quando eu clicar ele vai mudar para o Light, quando eu clicar de novo vai mudar para o Dark. É basicamente isso que ela vai fazer, né, vai fazer a mudança de temas ali. E aí aqui a gente chama de novo o nosso contexto que a gente criou lá em cima e passa uma propriedade especial para ele, que é esse provider, e essa provider obrigatoriamente ela vai pedir para você mandar para ela esse parâmetro de value. E aqui é nesse parâmetro onde você vai dizer o que está sendo compartilhado dentro desse contexto. Então repara que aqui eu estou compartilhando somente a variável theme, né, somente o estado de tema e somente a ToggleTheme. Então repara que o setTheme ele nem está sendo compartilhado. Ou seja, os componentes que forem acessar esse contexto, eles nem vão ter acesso direto a esse setTheme. Isso também é uma ideia bem interessante, né? Porque caso você queira praticar ali, por exemplo, criar uma variável entre muitas aspas privada, você não precisa passar ela para dentro ali do seu provider. Você pode passar só o que você quiser, então você pode criar abstrações em cima dela, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, eu não estou passando o setTheme diretamente, mas eu estou passando uma função que seta o theme, porém essa função aqui ela não é mutável, ela não pode ser alterada, né? Então ela é, entre muitas aspas, privada, né? Para esse componente, para esse contexto aqui. Legal. E aí o que eu faço com o meu provider? Eu vou fazer mais ou menos a mesma linha que eu fiz quando eu tinha o meu componente de estado. Eu preciso que ele tenha um pai que seja comum para todo mundo, e aí esse pai ele vai chamar aqui o nosso provider e vai passar para dentro do provider todos os filhos que vão receber esse estado, todos os filhos que vão receber essa variável de estado, né? Todos os filhos que vão precisar receber esse contexto. Então aqui a gente tem o displayTheme e o ToggleTheme button, né? E aí aqui, por exemplo, no displayTheme, se a gente quiser acessar essa variável, né? A gente pode fazer usando um useContext. Então a gente acessa aqui esse hook do useContext, passa qual é o contexto que a gente está querendo acessar e passa qual é o valor que a gente quer puxar. Então dessa forma a gente consegue puxar esse estado de theme daqui. E aí ele recebe esse valor, e se esse valor mudar, esse componente do displayTheme ele vai ser renderizado de novo e vai receber o valor novo. Da mesma forma, vai acontecer com o meu ToggleTheme button, né? Que ele também aqui está puxando dois valores de dentro do meu contexto. Dessa vez ele está puxando tanto o tema quanto a função para setar esse tema. Então ele tem um botão aqui para setar esse tema e alterar ele. Então quando esse estado de theme mudar, esse componente de ToggleTheme button também vai ser renderizado de novo, né? Isso é um ponto muito interessante que é bom você ficar de olho, né? Todos os componentes filho que você passar para dentro de um contexto, todos eles vão ser renderizados de novo, independente se eles usam o contexto ou não. Então, se a gente fizer um teste aqui, a gente pode ver que a gente tem aqui o componente do botão e tem aqui o componente do tema. Se eu clicar no botão, ele alterou o estado lá no contexto, e o nosso tema ele já foi capaz de reconhecer o estado novo, né? Tanto o botão quanto o tema ambos reconhecem um estado novo. Então assim, dessa forma a gente consegue compartilhar estados entre vários componentes, né? Então se eu tivesse outros componentes para adicionar aqui, eu poderia só ir colocando mais componentes aqui dentro.
Use Memo, né? Um hook bem interessante do React. E ele é um hook que tem que tomar um pouquinho de cuidado porque ele tem uns efeitos colaterais, né? Tanto Use Memo quanto Use Callback, eles causam alguns efeitos colaterais que se você usar demais ou se você usar sem precisar, você pode causar ali problemas de performance na sua aplicação, né? Ele resolve problemas de performance, mas ele causa problemas de performance se você usar demais. Então, qual que é a ideia do Use Memo, né? O Use Memo, ele permite com que você memorize um valor, né? Memorize uma variável, por exemplo, memorize um valor de um estado atual, para que aquilo não seja recriado, para que aquilo não seja re-renderizado quando eu fizer uma nova renderização. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Vamos dar uma olhada aqui nesse componente aqui que está utilizando o Use Memo, né? A gente tem aqui um componente principal. Repara que esse componente ele tem dois estados. Ele tem um estado de um contador, né? E esse contador vai basicamente acrescentar números ali. Então sempre que a gente clicar, ele vai adicionar mais um e vai forçar esse componente Memo a renderizar de novo, né? Basicamente para isso que ele está aí. E a gente tem um outro estado que é esse num aqui. E esse num, ele basicamente vai representar o número que a gente quer calcular aquela fatorial. Então é basicamente isso que a gente está fazendo aqui nesse componente. A gente pode colocar um número e a gente pode calcular a fatorial desse número, né? A fatorial do número é aquele número multiplicado por todos os seus antecessores, né? Então a fatorial de 10 é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 e por aí vai, né? Então é uma conta bem extensa, né, para o computador fazer. Então se a gente colocasse um fatorial de 100, por exemplo, já começa a dar valores absurdos, né? E aí qual que é a ideia aqui? Por que a gente tem dois estados? Então lembra que sempre que um estado muda, aquele componente ele vai ser renderizado de novo. Então sempre que o nosso estado de computador ele mudar, todo o meu componente e todos os filhos desse componente vão ser renderizados de novo. E aí repara que esse componente aqui do calculator, que é o componente responsável por calcular o valor, ele também vai ser renderizado de novo. Então você imagina, a gente tem a fatorial de 10 aqui. Para cada renderização desse cara, ele vai refazer esse cálculo da fatorial de 10. Então, olha, é fatorial de 100, né? Nem é de 10. Então, olha como isso vai ficar pesado, cara. Para cada vez que eu renderizar de novo, cada cliquezinho aqui, ele está refazendo um cálculo pesadíssimo. Então, isso pode prejudicar, principalmente se o seu usuário tiver um computador menos potente, né? Uma máquina menos potente, principalmente se estiver acessando de um celular, por exemplo. Isso vai impactar na performance dele. E aí, como que eu evito isso? Como é que eu faço para isso não acontecer? Para evitar isso, eu posso criar aqui um Use Memo, né? E aí, criando um Use Memo, eu consigo fazer com que esse valor que está aqui, né, tudo que está dentro dessa função, que é o primeiro parâmetro que ele espera, só vai acontecer, só vai ser chamado quando essa dependência mudar. Então ele tem um comportamento bem parecido com o useEffect. Sempre que a dependência que está aqui mudar, isso aqui vai ser chamado de novo. Então, do mesmo jeito que o useEffect, se eu deixasse vazio, aqui também, se eu deixar vazio, ele só vai executar essa conta uma vez e não vai executar nunca mais. Então, se eu deixar isso aqui vazio e colocar algum valor aqui, ele nem vai conseguir calcular para mim. Ele nem vai calcular o valor. Então eu preciso monitorar só o que me interessa. E o que me interessa aqui é monitorar o num, porque o num ele é a variável responsável por definir qual é o valor que eu quero calcular essa fatorial. Então sempre que o num mudar, sempre que eu atualizar esse valor do estado de num, aí sim ele vai refazer, né, ele vai chamar de novo esse cara e ele vai refazer essa conta que está aqui dentro. É basicamente essa a ideia do Use Memo, né? Ele vai memorizar esse valor aqui e aí o React ele sabe que ele não mudou, né? Porque ele memorizou aquilo e ele só vai atualizar aquele valor de novo quando ele identificar uma mudança nas dependências dele, né? E aí por que eu falei que isso aqui pode ser um problema se você usar demais? Porque eu falei que o React memorizou e se ele memorizou em algum lugar. Ou seja, ele memorizou isso aqui na memória RAM, né? Então, quanto mais Use Memo você colocar, mais memória RAM o React vai usar da sua aplicação. Mais memória RAM ele vai usar da sua máquina. Então, mais a abinha do Chrome vai consumir RAM, porque você está abusando desse recurso, né? Porque o Use Memo ele vai sendo salvo ali na RAM e ele vai salvando os valores atuais. E se você usar de forma incorreta, você pode acabar tendo um Use Memo que está sendo recriado várias vezes e ele está consumindo mais RAM do que ele deveria. Na mesma linha do Use Memo, a gente tem a Use Callback, né? E a Use Callback, ela
nada mais é do que a mesma ideia do UseMemo, então segue a mesma linha de raciocínio, porém a use callback ela não armazena valores brutos, né? No caso da callback, a gente armazena funções. Então aqui, na verdade, a gente está armazenando a função que incrementa o valor de count, por exemplo, né? É isso que a gente está fazendo nesse caso aqui. Então você imagina naquele caso lá, né, se a gente mudasse um pouquinho aquele exemplo, se aquela função que calculasse o valor da fatorial ficasse meio solta ali, ou se fosse uma função muito complexa, se de repente você tem uma função que tem umas lógicas muito grandes, que tem muita coisa acontecendo dentro dela, e aquilo tudo está sendo recriado toda vez que aquele componente renderiza, a use callback pode resolver esse problema. Então ela consegue fazer aquele armazenamento da mesma forma que o UseMemo, né? Então ela vai ter uma callback aqui, ela vai ter as dependências, e aí aqui nas dependências é o que ela vai monitorar para poder atualizar essa função, né? Para poder recriar essa função. E ela tem os mesmos problemas, então se você usar demais, ela vai usar muita memória RAM, sua aplicação vai consumir muita memória RAM, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Tanto com ela quanto a UseMemo. O próprio React ele recomenda você a não fazer otimizações de forma desnecessária, né? Então não faça otimizações precoces, né? E as pessoas acabam abusando e acaba que a gente tem essas aplicações gastando 3 GB de RAM. Então não tem como, tem que tomar cuidado com isso. Bom, se você chegou até aqui, deve ser um milagre, eu acho. Então muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa, espero que tenha ajudado, espero que tenha sido interessante aí, tenha te ajudado de alguma forma. A gente está começando esse projeto agora, então vamos ver o que vai dar, se vai dar certo ou não, sei lá. Então se você gostou, deixa aí nos comentários. Se você não gostou, também deixa aí nos comentários o que você acha que pode melhorar. Se você tem alguma ideia, se você tem alguma dúvida, pode deixar também, a gente vai dar uma lida nos comentários. Então é isso, cara, muito obrigado aí por ter assistido. E é isso, deixa o like aí também, não esquece. Valeu, falou.